Olá, muito boa noite para você. Hoje é quinta-feira, dia 14 de fevereiro. O Link Espírito Santo está começando e você vai ver agora o que vai ser destaque na nossa edição de hoje. Dupla é presa acusada de integrar quadrilha de roubo de cargas. Homem é agredido dentro do banheiro do terminal de Laranjeiras, na Serra. O crime de homofobia é uma das linhas de investigação. Polícia acredita que morte de servidor federal em Linhares foi crime de mando. Vitória Stone Fair. Feira já é sucesso de público e negócios. E as empresas capixabas agora estão de olho em obras no exterior. E ainda, uma entrevista exclusiva com o governador Renato Casagrande. Ele faz um balanço desses primeiros 45 dias à frente do Palácio Anchieta. Estas e outras notícias, agora no Link Espírito Santo. Mais uma vez, muito boa noite para você que nos acompanha aqui no Link. A polícia prendeu 2 homens suspeitos de integrar uma quadrilha de roubo de cargas aqui no estado. Apenas uma das cargas levadas pelo grupo estava avaliada em R$370 mil. Adenilson Dias, o Boca, de 41, e Edivaldo de Carvalho Paim, de 35 anos, foram presos em Linhares, no norte do estado, na última quarta-feira. A dupla é acusada de integrar uma quadrilha que roubava cargas de caminhões. O que chamou a atenção da polícia foi a forma como eles agiam, aliciando caminhoneiros. Essa quadrilha, ela cooptava motoristas que iriam dirigir o caminhão e, em determinado momento, eles chegavam e forjavam um roubo da carga, quando, na verdade, o caminhoneiro mesmo entregava essa carga para essa quadrilha, mediante uma remuneração que variava de R$1.000 a R$10.000. E após esse fato, o próprio caminhoneiro ia ao delegacia da Polícia Civil e registrava como se tivesse ocorrido um roubo. A polícia chegou até a quadrilha através de uma denúncia anônima. Inclusive, um dos envolvidos no esquema está preso desde novembro do ano passado. É Neilson Salles. O motorista registrou pelo menos 3 ocorrências do tipo. A última, uma carga de café avaliada em R$370 mil. Nós temos, até o momento, 3 ocorrências relativas a isso. Ele foi preso, como eu disse, no ano passado, por falsa comunicação de crime, furto qualificado e associação criminosa. A polícia continua a investigação para encontrar outros envolvidos e caminhoneiros que também foram convencidos a participar do esquema. Nós estamos trabalhando nessa linha e temos essa informação que há mais integrantes dessa quadrilha e no estado inteiro. Então nós estamos firmes nessa questão de identificar e prender os demais integrantes. Os acusados podem pegar até 20 anos de prisão. Agora nós vamos direto à nossa redação com o Rodrigo Schroeder, que tem mais notícias dessa quinta-feira pra gente. Muito boa noite para você, Rodrigo. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Um auxiliar de serviços gerais de 33 anos foi espancado dentro do terminal de Laranjeiras, na Serra, na noite da última terça-feira. A vítima estava voltando do trabalho quando foi agredida por outro homem a coronhadas. Ele teve ferimentos na cabeça e no rosto. Além das agressões, segundo a família, a vítima recebeu ainda xingamentos por ser gay. Ele está internado no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra, e o estado de saúde dele é estável. O suspeito fugiu do local do crime. A família acredita que o rapaz foi vítima de homofobia. A Polícia Civil investiga o caso. Imagens do circuito interno do terminal podem ajudar nas investigações. Uma mulher morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas após um capotamento na estrada para Melgaço, em Domingos Martins, na manhã de hoje. A suspeita é de que a motorista tenha perdido o controle da direção. A mãe que morreu dirigiu o carro e transportava os 3 filhos, 2 deles menores de idade. As crianças foram socorridas pelo helicóptero Árpia da Polícia Militar e encaminhadas para o Hospital Infantil de Vitória. Ainda não há informações sobre o que provocou o acidente. O Ministério Público Federal deu prazo de 10 dias para que o superintendente regional do DENIT, Romeu Scheib Neto, esclareça as informações prestadas à Procuradoria sobre obras de manutenção e recuperação da segunda ponte. No ano passado, o órgão informou ao MPF que estava realizando as obras.
O Ministério Público diz que notícias veiculadas recentemente contradizem o que o DENIT informou. O departamento informou que os serviços de manutenção da segunda ponte estarão contratados até o final deste primeiro semestre e que ainda não recebeu demanda do MPF referente às obras na segunda ponte. E após vitória de 1-0 sobre o Remo, ontem o Serra está na segunda fase da Copa do Brasil. Um feito e tanto para um time capixaba que não passava para a primeira fase na Copa do Brasil há 24 anos. O tricolor serrano vai enfrentar o Vasco na próxima quarta-feira, a partir das 9 da noite, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Adriana, pessoal de casa, essas foram as notícias de hoje, do Direto da Redação. Eu volto com você no estúdio. Já é um sucesso de público e negócios a Vitória Stone Fair 2019. A feira reúne empresários e compradores de 45 países que buscam as principais tendências e novidades do setor de rochas ornamentais. São 300 expositores, entre empresas de mármore e granito, que oferecem máquinas e peças para beneficiamento das rochas ornamentais, além de novidades para o setor. Uma delas é a Blue Nebula, um quartzito que fez tanto sucesso que assim que a feira abriu, na última terça-feira, esgotou. Quando a gente olha para os outros materiais similares no mercado, a gente não consegue, vocês não conseguem encontrar o negro, né, misturado com o azul e o branco. Então é um diferencial, né, uma exclusividade nossa. A gente está trazendo esse material agora no mercado, né? Além da estética, o tamanho da placa ofertada é outro atrativo para os clientes. O cliente lá fora, uma coisa que importa muito na hora da venda é o tamanho da chapa, né? O cliente precisa ter aproveitamento na hora da produção. Então, para ele fazer uma bancada, para ele fazer um ladrilho no chão, ele precisa aproveitar o máximo que ele puder para poder repassar esse material para o cliente final, né? Entre as novidades da Vitória Stone Fair deste ano está a realidade virtual. Você imagina que com esse óculos aqui, o cliente consegue ter uma noção de como o ambiente que ele quer vai ficar após as mudanças. Ele pode verificar que tipo de mármore fica bom no teto, na parede, no chão, tudo isso antes da mudança acontecer. Esse tipo de produto, ele é totalmente imóvel. Você não tem que criar um ambiente todo engessado, com aquele físico, com os materiais dele. Às vezes ele tem uma cartela de uns 50, 100 materiais. Como você vai criar isso daí no mundo? Então a gente virtualiza. Dessa forma, você consegue levar isso para qualquer lugar do mundo. E falando em tecnologia, mais uma novidade apresentada é um sistema que reúne todos os dados de exportação de rochas. Inteligência nos negócios. Hoje em dia, a maioria das empresas não devem trabalhar com achismo mais, precisa trabalhar com informações, com dados. Então, o que é o BI? O BI é uma série de gráficos chamados dashboards, e esses gráficos podem ser também mapas, tabelas, que olhando esses mapas e essas tabelas, você consegue, em 5 segundos, enxergar ali a tua empresa, enxergar o teu mercado e o que fazer. Por falar em exportação, os Estados Unidos continuam sendo o principal consumidor das rochas do Espírito Santo. O americano, o foco dele é o produto semi-industrializado, que seria a chapa de granito. E as indústrias nacionais já estão se preparando para estar atendendo também os projetos lá na América do Norte. Pegar obra fora não é uma coisa muito fácil, né? Os projetos são complexos. Você tem que criar uma estrutura, criar um novo empreendimento no seu negócio. Mas o Brasil vem se aperfeiçoando, vem melhorando. Algumas empresas já estão desenvolvendo bastante, já estão entrando nesse mercado de obras no exterior. O gerente de vendas dessa empresa concorda, tanto que eles já estão investindo e o resultado está aparecendo. É uma crescente, isso é fato, né? Todas as empresas do setor estão seguindo para este caminho, que é o caminho que vai nos fazer ser reconhecidos como grandes produtores de pedras ornamentais. A feira que termina amanhã acontece no pavilhão de Carapina, na Serra. Bom, o link agora vai para um rápido intervalo e na volta você acompanha uma entrevista exclusiva com o governador Renato Casagrande. Ele faz um balanço desses primeiros 45 dias à frente do Palácio Anchieta. Então não sai daí que o link Espírito Santo volta já.
Há 45 dias, o governador Renato Casagrande assumiu o estado. E em uma entrevista exclusiva ao repórter Vitor Zucolotti, o governador falou sobre como encontrou a casa e quais são os maiores desafios. Vamos conferir. Olá, Adriana. Olá a todos que nos acompanham. Hoje a nossa entrevista exclusiva é aqui no Palácio Anchieta, como você bem disse, Adriana, com o governador Renato Casagrande, eleito com mais de 1.070.000 votos. Governador, queria agradecer muito pelo senhor receber a gente aqui hoje para conversar um pouquinho. Alegria estar aqui com você, falando com todos e com todas, nós estamos à disposição. Bom, vamos começar então a nossa conversa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho qual o balanço que o senhor faz desse primeiro mês de governo, de gestão. Um mês com muito resultado, dentro daquilo que nós nos propusemos a fazer. Disse que começaremos o ano assim, com muito controle na máquina pública, controle das despesas, acompanhando muito de perto a receita. Então, eu estabeleci mecanismo através de decreto de controle do orçamento, de redução de custeio, mas ao mesmo tempo eu disse que não pararia nenhuma obra, nenhum programa, assumi isso na campanha, de que olharia para frente, tudo que tivesse lastro financeiro, nós daríamos sequência. Eu mesmo esses dias visitei, por exemplo, a Leitão da Silva, que é uma obra emblemática aqui para o nosso estado, para a nossa capital, Vitória, e eu dobrei a velocidade, nós dobramos a velocidade de obra na Leitão da Silva. Há 4 anos atrás, na verdade, essa obra foi paralisada quando o novo governo entrou. Agora, nós estamos dobrando a velocidade, porque é uma obra que tem recurso de financiamento ainda lá de quando nós contratamos essa obra em 2014. Então, tudo que tiver recurso, nós vamos dar velocidade, e aquilo que depender de recursos do governo do estado, nós vamos ir avaliando dia a dia, para que mantenhamos uma máquina totalmente equilibrada e governando com muita responsabilidade na área fiscal. Bom, como é que o senhor falou dessa questão fiscal? Como é que o senhor pegou o Estado e como é que está a nossa situação financeira hoje? O equilíbrio fiscal está ok, Quando nós deixamos lá em 2014 o Estado, deixamos com nota A na gestão fiscal e agora estou recebendo também com nota A na gestão fiscal. Então é bom que essa cultura tenha sido implantada no Espírito Santo, é uma conquista da sociedade capixaba, mas um governante não pode só poupar recursos, um governante tem que buscar alternativas para que obras sejam feitas e não sejam paralisadas, para que atividades na área de saúde, de educação, de segurança, sejam implementadas, porque também você está vendo que a gente assumiu o governo e neste mês de janeiro a gente viu muitas dificuldades na área de segurança, na área de saúde, que exige uma presença forte do governo e uma retomada de investimento e de atenção por parte do governo nessas áreas que são estratégicas e essenciais. A área de educação, por exemplo, nós assumimos o governo com 60.000 jovens a menos do que nós deixamos em 2014. Então, temos que gerenciar bem o recurso público, e isso com equilíbrio e com responsabilidade, mas isso é para que a gente possa implementar políticas públicas, é para isso que serve o governo do Estado. Pois é, o Estado, apesar de equilibrado, ele precisa aumentar a arrecadação, E uma das formas seria a unificação dos campos da bacia do chamado Parque das Baleias. Queria que o senhor me dissesse como é que estão as negociações com a ANP e também com a Petrobras. Está indo muito bem, Está indo muito bem. Nós impetramos essa representação em 2013 ainda no nosso governo e espero que a gente possa colher frutos em termos de receita agora a partir deste ano, aumentando a participação especial. Só para que vocês que estão em casa possam compreender, nós pedimos para que as áreas de produção no Parque das Baleias, que é uma área no mar que fica ao sul do estado do Espírito Santo, fossem consideradas uma única área de produção, porque isso na contabilidade da produção de barril de petróleo aumenta a participação especial. E a ANP e a Petrobras estão fechando acordo. Agora, amanhã, dia 14, quinta-feira, vai ter uma audiência pública que pode consolidar esse entendimento. Isso permitirá que a gente receba algum recurso atrasado, mas que a gente aumente um pouco a participação especial também daqui para frente, aumentando a receita do Estado.
Bom, governador, agora a gente vai entrar nos temas e eu já começo falando de segurança. Assim que o senhor assumiu, convocou, né, a Assembleia para uma reunião extraordinária para votar o projeto de anistia dos PMs. O senhor mesmo disse que o movimento era inconstitucional, mas manteve a anistia. Por quê? Porque a anistia é constitucional. O movimento é inconstitucional, mas o ato de conceder anistia está previsto na Constituição e era preciso fazer isso porque tivemos erros por parte dos policiais e familiares que participaram e erro na condução do governo à época. E isso deixou uma polícia doente, com 2.622 processos, com mais de 500 policiais afastados, com mais de 40 tentativas de suicídio, e eu precisava fechar essa ferida, e os erros cometidos das duas partes não podiam ser corrigidos agora, e eu precisava da polícia de fato saudável, animada, e foi isso que eu fiz, porque precisa apontar para frente e ter a polícia totalmente motivada e sem deixar um assunto que estava corroendo a polícia por dentro como assunto predominante no debate, na discussão da área de segurança pública no Estado do Espírito Santo. Então nós tivemos nesse tempo, nesses últimos anos, uma agressividade dos grupos criminosos no Estado que se fortaleceram por ausência de políticas públicas na área de segurança e que é preciso agora a gente de novo intimidar, avançar sobre esses grupos criminosos que estão se enfrentando nos nossos bairros e tem provocado a morte de pessoas envolvidas com crime, mas também tem provocado a morte de pessoas que não têm nada a ver com crime. É por isso que nós estamos voltando agora com o programa Estado Presente, que é um programa que tem o objetivo de proteger a sociedade, para que a gente integre as ações de polícia, para que a gente coloque todo o governo presente nos territórios mais vulneráveis do Estado do Espírito Santo. Bom, agora o senhor estuda mudar a forma de promoção dos PMs, né? Qual seria essa forma, qual a forma que o senhor acha ideal? A medida adotada no passado, no governo passado, transformou a polícia em uma polícia do governador e a polícia do Estado. Tem que ser uma polícia do Estado. É por isso que nós estamos discutindo. Eu ainda não defini a proposta de lei que será encaminhada à Assembleia Legislativa, mas vai fazer com que a polícia seja uma polícia de Estado de novo e não só promovido aquele ou aqueles que o governador tomar como decisão. Bom, durante a campanha o senhor também prometeu comandar a questão da segurança, né, da violência com mãos de ferro, essa questão de segurança e tudo, e logo no início do ano a gente teve uma situação muito complicada, guerra do tráfico nos morros, gente inocente morrendo. Governador, o que o Estado tem feito para tentar impedir essa situação, inibir essa violência que acometeu a gente logo nesse início de 2019? Essa foi a herança maldita que eu recebi nesse tempo. Nós estamos trabalhando com muita determinação com a nossa área de inteligência, articulada e integrada, civil, militar, sistema prisional. Estamos trabalhando muito para que a gente tente se antecipar aos fatos, presença forte de polícia nas áreas de maior risco, para a gente impedir esse enfrentamento entre grupos rivais que atuam na criminalidade. E vocês estão vendo que a gente está trabalhando, fazendo muitas apreensões de armas, e a minha condução é a condução na coordenação do programa Estado Presente, que na próxima segunda-feira agora nós vamos relançá-lo. Bom, vamos falar agora, mudar de assunto, vamos falar de meio ambiente. Início desse ano a gente teve uma tragédia em Brumadinho, né, o rompimento de uma barragem lá da Vale, e é mais um problema da mineradora que também nós temos problemas aqui no estado. Poluição, tem a falta de assistência às famílias que foram atingidas em Mariana. Como é que o senhor acompanha toda essa situação da Vale, que é importante aqui para o Estado? Como é que o senhor vê isso? O Estado tem um comitê, né, com diversos órgãos que acompanha a situação de Mariana. Tem um comitê interfederativo, né, que também atua, né, com a presença do governo de Minas e do governo do Estado do Espírito Santo. Recebi aqui a direção da Fundação Renova, né, que me fez um relato das suas atividades. A gente tem muitas observações a fazer com relação à atuação da Fundação Renova. Então estamos acompanhando, agora mesmo estamos montando um grupo de trabalho de acompanhamento das nossas barragens. Fizemos um pedido ao ministro
ao secretário de Meio Ambiente, ao governo de Minas Gerais, para que a gente tenha informações sobre as barragens das empresas que vertem para o Rio Doce, para a gente poder acompanhar a segurança dessas barragens. Vou encaminhar para a Assembleia nos próximos dias uma política de segurança de barragens, com definição clara dos papéis ou do papel que cada órgão vai ter que executar, para que a gente não tenha ou que a gente diminua consideravelmente o risco, né, de qualquer desastre aqui no estado do Espírito Santo. Bom, vamos falar então agora de saúde. No início desse mês a gente teve um problema no Hospital Antônio Bezerra de Faria. O teto da UTI do hospital, né, acabou desabando, né, na parte da UTI. Muitos pacientes, os pacientes que estavam naquela área tiveram que ser transferidos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, como é que está a questão da saúde? Temos outros hospitais com esses problemas, com problemas sérios. O Antônio Bezerra não só desse problema de UTI, mas está sempre nas manchetes, sempre apresentando algum problema. Como é que está a situação dos hospitais hoje, governador? Temos bons hospitais, como o Jaime Santos Neves, que é o hospital que nós entregamos no nosso governo, mas temos muitos problemas de infraestrutura de manutenção. Assim, como eu disse, assim, é uma visão extremamente liberal, em que o Estado se afasta do serviço de saúde, de educação, de segurança. Isso produz uma realidade drástica para a sociedade, tá certo? E o que a gente vê na área de saúde pública também é isso, assim, a necessidade que a gente tem hoje, depois de 4 anos de ausência de investimento, a necessidade que a gente tem hoje de fazer investimento e a gente passar e sobreviver com esse tipo de realidade. O Hospital Antônio Bezerra de Faria, um hospital que teve um problema na manutenção da rede hidráulica, né, que causou aquela dificuldade, mas devido à falta de manutenção num período histórico, tá certo? Então isso cria e estabelece esse risco, esse ambiente de risco que a gente vivenciou lá. Mas imediatamente recuperamos e a unidade de tratamento intensivo está totalmente funcionando neste momento. A gente agora fala da questão da infraestrutura. Logo no início da entrevista, o senhor falou da questão da Leitão da Silva. Garantiu, novembro, a Leitão da Silva está entregue? Isso. Vai estar entregue em novembro, demos velocidade à obra. Se você passar lá e ver mais equipamentos trabalhando, mais homens trabalhando, mais pessoas trabalhando. Também queremos concluir todas as outras obras, aquilo que é da responsabilidade do governo do Estado. E estamos trabalhando muito com a bancada federal. Assim, vou a Brasília na semana que vem, vou discutir a BR-262, o contorno do Mestre Alves, vou discutir ferrovia, vou discutir porto. Então estamos trabalhando muito para que a gente tenha uma presença do governo federal aqui, para que resolva o problema de infraestrutura, de responsabilidade do governo federal, e eu vou dar passos em direção à nossa infraestrutura local, aquilo que é da responsabilidade do governo do Estado. Muitas rodovias precisando de manutenção, de recapeamento, de revitalização. Estamos buscando um recurso do Banco Mundial para que a gente possa ter mais investimentos em obras de revitalização de rodovias. É isso que nós estamos fazendo, porque uma das razões para que o Estado não seja mais competitivo é a ausência de uma infraestrutura adequada. Bom, governador, para finalizar, a gente vai falar da educação. O Espírito Santo foi destaque nos noticiários no Brasil inteiro, né, por conta do melhor ensino médio do país. Queria que o senhor me falasse também que a gente também enfrenta problemas, desafios. Quais são eles na área de educação aqui do Estado? O Espírito Santo conquistou um crescente avaliação de 2011 para cá. Chegamos à segunda colocação de ensino na área pública de ensino médio e a primeira quando avalia pública e privada e particular. O que nós temos que fazer é continuar crescendo na qualidade da educação, porque mesmo nós temos melhorado, nós estamos abaixo da meta do IDEB, a gente precisa continuar melhorando a qualidade da educação, mas a educação não pode ser uma atividade que trabalhe com centro de excelência. Nos últimos 4 anos, 60 mil jovens saíram da sala de aula, então nós temos que buscar essa juventude para que eles possam vir para a sala de aula e a gente gerar e produzir oportunidade para todo mundo.
Só para finalizar, como é que o senhor vai fazer isso? Quais são as ideias? Tem alguma coisa já implementada já? Sim, nós estamos implementando, nós estamos abrindo algumas escolas, reabrindo algumas escolas. Então já reabrimos 3 agora esse ano, que tinham sido fechadas, onde tinha aluno e as escolas foram fechadas. Vou melhorar a educação de jovens e adultos e vamos sim trabalhar para que a gente possa fazer a busca dessa juventude, tentando atraí-lo de novo para a escola, com a escola que tenha a infraestrutura adequada de esporte, de tecnologia, que permita segurar e atrair o jovem para que ele permaneça na sala de aula. Bom, queria agradecer o senhor ter recebido a gente aqui no Palácio. Governador, muito obrigado pela entrevista. Mais novidades, quando o senhor quiser visitar a gente também lá no Alegria. News, pode ir. Obrigado pela visita de vocês aqui. Alegria, as portas do Palácio estão abertas. Bom, Adriana, essa foi a nossa entrevista exclusiva com o governador Renato Casagrande, que contou um pouquinho aí como foi a gestão desse primeiro mês de governo e também o que está vindo, né, o que vai vir para o nosso estado. Adriana, a gente volta agora com você no estúdio. O link agora vai para mais um rápido intervalo e na volta você confere mais notícias de outras regiões do estado nessa quinta-feira. Então não sai daí que a gente volta já. Link Espírito Santo de volta. Agora a gente faz o nosso giro pelo estado com outras notícias desta quinta-feira. Olá, boa noite para você, sintonizado no Link Espírito Santo. Mais uma vez falamos aqui de Linhares. A morte do servidor público federal Cláudio Henrique Batista, 42 anos, foi encomendada, segundo a polícia. Ele foi executado com 9 tiros aqui em Linhares na semana passada. A Polícia Civil analisou imagens de câmeras de vídeo monitoramento instaladas próximas à casa em que o servidor público federal Cláudio Henrique Batista, 42 anos, foi morto com 9 tiros na semana passada. Segundo o delegado do caso, a conclusão é de que se trata de um crime de mando, mas sem nenhuma relação com o trabalho que a vítima desempenhava na Justiça Federal em Linhares. Nós desenvolvemos o trabalho de investigação, que está avançando, e conseguimos identificar o veículo utilizado durante essa vigilância. Conseguimos sanar algumas dúvidas sobre o número de executores, chegando à conclusão nesse momento da investigação que é apenas um executor que foi responsável pela vigilância e execução da vítima. E o que é de destaque aqui é que nesse momento da investigação, nenhum dado colhido até agora no inquérito policial sinaliza qualquer relação com o homicídio e as atribuições desempenhadas pelo Cláudio. Não há nenhum dado até o presente momento que vincule o homicídio praticado contra o Cláudio e as atribuições exercidas na Justiça Federal. Era começo da noite de terça-feira da semana passada, dia 5 de fevereiro, quando Cláudio Henrique Batista chegou em casa e foi morto dentro do carro na garagem da residência. O atirador, segundo a polícia, chegou ao local minutos antes e só levou 11 segundos para matar a vítima e fugir em um carro preto estacionado em frente à casa. A metodologia empregada na execução do crime sinaliza, até com certa segurança, para a existência apenas de uma pessoa no interior do veículo. Isso porque foi iniciada a vigilância, foi feita a preparação do veículo para a saída após a execução e o executor do crime desembarcou da posição de motorista, foi até o local onde se encontrava a vítima e lá atirou contra a vítima, causando-lhe a morte. O que anuncia um modo de execução próprio daquele que está sozinho no interior do veículo. De certo que se eventualmente houvesse outra pessoa no interior do veículo, assumiria a direção para viabilizar a fuga com mais eficiência. Várias testemunhas já foram ouvidas e relataram que o servidor tinha uma conduta exemplar. Segundo o delegado, não há qualquer informação de que Cláudio estaria sendo ameaçado de morte. A vítima era uma pessoa muito querida aqui em Linhares, não tinha qualquer relação de desafeto, nenhuma inimizade, o que já nos levou para a linha de investigação que estamos desenrolando até o presente momento, e da mesma forma sobre as atividades que desempenhava na Justiça Federal, o que reforça a ausência de relação entre as atribuições da vítima e o trabalho desempenhado com o homicídio ocorrido. E em relação à arma do crime, foi utilizada uma pistola, uma arma de fogo do tipo pistola, calibre 9 mm.
As investigações prosseguem com a tomada de novos depoimentos. O delegado pediu para que a população faça denúncias caso tenha alguma informação sobre o crime. Quem quiser pode ir pessoalmente à Delegacia Regional de Linhares, no bairro Três Barras, ou ligar para o Disque Denúncia 181. Cláudio Henrique Batista era mineiro, casado e morava há cerca de 10 anos em Linhares. Bom, as investigações seguem sob sigilo, mas qualquer informação pode ser passada para a polícia através do Disque Denúncia 181 ou diretamente na Delegacia Regional de Linhares. Mudando de assunto, as obras do novo aeroporto de Linhares estão a todo vapor e já existe o anúncio da empresa aérea Azul, que deve operar voos por aqui no segundo semestre deste ano. Em função disso, a equipe que administra o aeroporto visitou nesta semana os aeroportos regionais de Governador Valadares e Ipatinga, em Minas Gerais. O objetivo foi buscar conhecimentos operacionais em aeroportos parecidos com o de Linhares. Participaram dessa viagem o superintendente do aeroporto, Vilmar Barbosa, o gestor de segurança operacional, Renato Lima de Oliveira, e o gestor de operações aeroportuárias, Patrick Silva Ribeiro. Eles também já visitaram o aeroporto regional de Teixeira de Freitas, na Bahia. Estão previstos 14 voos semanais da Azul, sendo uma partida e uma chegada na linha Belo Horizonte-Linhares. É aguardar para conferir. Por hoje é só, agora a gente segue para São Gabriel da Palha. É cada dia mais comum, com o aumento da quantidade de veículos circulando pelas grandes capitais do país, a falta de vagas para estacionamento. Em São Gabriel, esse transtorno piora a cada dia. Aqui, os motoristas não ficam presos nos engarrafamentos. A dificuldade por aqui é encontrar um lugar para estacionar. Hoje a cidade conta com uma frota de 21.468 veículos entre motos e carros, de acordo com informações do Detran do Estado. Com esse aumento, é fácil entender o transtorno que é vir para o centro da cidade e ficar procurando por uma vaga. Nessa rua, aqui no centro, não são somente os motoristas de veículos convencionais que sofrem com a situação. Os motoristas de transporte de carga chegam muito cedo para abastecer os comércios e ficam horas esperando por uma vaga para estacionar os caminhões. Realmente uma dificuldade muito grande, né? Estacionar no centro de São Gabriel da Palha. E a gente tem que ter uma paz de espírito muito grande, porque você roda a cidade e não encontra uma vaga. E eu também fico vendo o lado dos motoristas profissionais, né? Como vocês podem observar, são poucas vagas para caminhões e eles têm que chegar muito cedo aqui na nossa cidade para estar estacionando. Então é algo que os órgãos responsáveis, né, poderia olhar com carinho com esse detalhe para melhorar, tanto para nós que somos motoristas normais, quanto para os motoristas profissionais. Seu Lorival, o senhor que já trabalha há mais de 40 anos com transporte, sempre encontra essa dificuldade aqui em São Gabriel da Palha? Sempre encontra. Toda vez é assim. Tanto eu como meus outros colegas de trabalho, tudo é a mesma coisa. Tanto faz aqui como do outro lugar aqui. Na região de São Gabriel da Palha é isso. Você tem que ter muita cautela e muita paciência. Para tentar amenizar tantos transtornos, faixas foram pintadas para sinalizar as vagas para motos, carros e para vagas de carga e descarga de caminhões. Ainda assim, é sempre possível ver algum motorista parando em mão dupla para esperar por alguém. Muito difícil estacionar. Muita moto, pouca vaga para os carros, muito difícil. E aí toda vez você precisa parar assim, né? Quase que no meio da rua para esperar alguém. No meio da rua para esperar alguém. Não tem nenhum ponto de desembarque, nada. O superintendente do Departamento de Trânsito da cidade informou que medidas já estão sendo tomadas para que os motoristas tenham mais rotatividade nas vagas de estacionamento já nos próximos meses. O Departamento de Trânsito ele vem se estruturando para poder estar trabalhando junto com a população de São Gabriel para melhorias no trânsito. Recentemente foram feitos, através dos agentes de trânsito, um levantamento sobre a quantidade de vagas que a gente tem hoje no centro de São Gabriel especificamente, tanto para carro como para moto. Através desse levantamento, a gente vai dar início agora, a partir do mês de março, ao projeto de exploração do rotativo São Gabriel, que é uma coisa que vai atender a população, que vai gerar uma melhor oferta de vaga para a população. E através do rotativo a gente vai dar condições melhores para as pessoas estarem estacionando, pois hoje é sabido por todo mundo que as pessoas chegam pela manhã, estacionam seus veículos e só saem a partir das 5 da tarde. Com o estacionamento rotativo, não. A pessoa vai ter a hora certa para poder colocar e retirar seu carro daquela vaga, dando uma rotatividade no estacionamento do centro de São Gabriel da Palha.
Isso gerará, acredito eu, uma oferta de 50% a 100% das vagas a cada 2 ou 3 horas com essa rotatividade no centro. Siga agora com notícias direto de Colatina. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo. E a gente começa com uma boa notícia, mas ao mesmo tempo uma triste constatação. A Avenida Senador Moacir Dalla, na área central aqui de Colatina, recebeu várias melhorias nos últimos dias. Entre elas, agora, a instalação de lixeiras. Mas acredite se quiser, na primeira semana os objetos já foram alvo de vandalismo. O local está se tornando um ponto de encontro da família colatinense. A Avenida Senador Moacir Dalla, também conhecida popularmente como extensão da Avenida Beira Rio, há poucos dias ganhou sinal de internet grátis para a população. Agora, a novidade no local foi a instalação de várias lixeiras. Com muita gente frequentando o lugar à noite e principalmente nos fins de semana, essa era uma solicitação e uma necessidade atendida pela administração. Mas, infelizmente, o vandalismo também já começou. Repare, essa lixeira totalmente destruída. Foi um flagrante capturado pelas lentes da nossa equipe que esteve no local. Agora é cada um fazer a sua parte para manter a área limpa e fiscalizar também a ação de vândalos naquela área. E a obra de construção das rampas das passarelas nos 2 acessos laterais da Ponte Florentino Avidos, no lado do centro da cidade de Colatina, essa obra foi retomada nesta semana. E a nossa equipe esteve no local com o prefeito Sérgio Meneghelli. Um dos objetivos do serviço é oferecer mais segurança para os pedestres que usam o trajeto para circular entre as regiões norte e sul da cidade. Entre outros assuntos, também ele explicou o porquê do atraso dessa obra. Prefeito, a obra começou em julho com prazo para terminar em novembro do ano passado. Nós já estamos em fevereiro e a gente quer saber o porquê dessa paralisação, porquê desse atraso, porquê que ainda não está pronta essa obra no acesso à Ponte Florentino Avidos aqui em Colatina. Ao nosso ver, foi a irresponsabilidade do proprietário da empresa que ganhou a licitação, que ele não cumpriu o prazo, praticamente abandonou a obra, aí eu inabilizei e tive que seguir os trâmites burocráticos e chamei essa segunda empresa. E agora, se Deus quiser, nós vamos concluir. E qual que é o novo prazo para essa obra terminar finalmente? Olha, o novo prazo são 40 dias. É o prazo que foi dado inicial, mas você sabe que às vezes começar, tem muita coisa que foi feito, ficou parado acho que quase 3 meses ou mais, não me lembro bem. Então realmente, segundo as informações, é o mesmo valor. Só que ele não vai receber o total dos 105 mil, ele vai receber apenas o que ele concluir, porque o outro empresário, a primeira medição, ele já recebeu. Então, quer dizer, mas a obra não vai ultrapassar esse valor. Se surgir alguma coisa extra, aí nós fazemos com o próprio recurso depois que esse empresário entregar a obra. Eu não vou fazer aditivo dessa obra. Então, o prazo será de 40 dias para terminar os 2 lados da ponte, o acesso dos 2 lados? Não, e pela análise dos engenheiros, pela análise de empreiteiros, é o prazo suficiente. Isso depende mais, não é da prefeitura, é da competência da empresa. Esse lado já está quase finalizado, o que é que falta para acabar? Olha, na verdade, falta o corrimão, né, que nós vamos dar sequência da ponte e depois nós vamos pintar, né? Porque a gente quer fazer um lado da ponte, uma ciclovia para ligar o centro da cidade ao bairro de São Silvano. Acontecendo isso, quer dizer, a empresa entregando, aí nós já damos início à ciclovia que liga a cidade. Então, um lado dessa ponte vai ser para pedestre e o outro lado vai ser só para ciclovia. Isso vai beneficiar principalmente os moradores que querem trabalhar no centro e não querem vir de carro. Quer dizer, isso vai ser um avanço também para uma melhor mobilidade urbana. Do outro lado, nós podemos perceber que está um pouco precário ali, uma madeira improvisada. Isso não oferece risco para a população? Não, já foi pedido a questão de vir com um martelo só e dar um reforço. Isso já foi pedido. Eu creio que ainda hoje vai ser feito esse trabalho. O secretário de obras já tem ciência disso.
Vamos falar agora de esporte. Já falamos aqui em outras edições que esse ano Colatina terá representação no Campeonato Capixaba de Futebol da Série B. Confirmaram presenças na competição o Espírito Santo Sociedade Esportiva, o antigo CTE, e também o Colatina Esporte Clube. E o Colar anunciou ontem o nome de um treinador europeu para comandar a equipe que vai em busca de um lugar na primeira divisão do estadual do ano que vem. O diretor de futebol, Pedro Arthur, confirmou o acerto verbal com o treinador espanhol Henrique Silvestre. Kiki, como é conhecido, trabalha com futebol de base no continente europeu e tem em seu currículo passagens por equipes como Merano, da Itália, Olympiacos, da Grécia e Espanyol, de Barcelona, na Espanha. A apresentação da equipe e comissão técnica do Colatina está marcada para acontecer no dia 25 de fevereiro, às 5 horas da tarde, no estádio Justiniano de Melo e Silva. O Campeonato Capixaba de Futebol da Série B começa no dia 16 de março. Na foto, o diretor de futebol Pedro Arthur é o da esquerda e o técnico Kiki Silvestre à direita. Boa sorte a ambas as equipes, tanto o Espírito Santo Sociedade Esportiva como também o Colatina Esporte Clube, né? Já fez aí uma seletiva, os reforços chegam aí até o dia 20 e anunciou ontem, portanto, o nome desse treinador espanhol. O Colar estreia na competição no dia 16 de março, num sábado, contra o Gel Laranjeiras, às 3 horas da tarde. Já o Espírito Santo Sociedade Esportiva estreia no dia seguinte, no dia 17, no mesmo horário, contra a equipe do Pinheiro. Ambos os jogos serão no estádio municipal aqui em Colatina. Essas são as informações hoje aqui da Princesa do Norte Capixaba. Voltamos agora à Vitória. A gente vai agora para mais um rápido intervalo e na volta a gente continua o nosso giro pelo estado. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com o nosso giro de notícias pelo estado. Olá, e nos destaques de São Mateus e região do Link Espírito Santo de hoje, vamos falar do pirarucu. O peixe pré-histórico, chamado de gigante da Amazônia, pode chegar até 300 quilos. Em água doce, é o maior peixe de escamas do mundo. Por causa da pesca predatória sofrida durante anos, essa espécie se encontra hoje ameaçada de extinção. A piscicultura se tornou uma grande aliada para garantir de forma sustentável a sua existência no mercado. E para falar desta técnica que vem crescendo cada ano no Espírito Santo, fomos até o bairro Aroeira, zona rural aqui de São Mateus, para conversar com um dos maiores piscicultores da região. Para iniciar uma atividade em piscicultura, o primeiro passo é adquirir os indivíduos jovens, os chamados alevinos. Para isso, é preciso reproduzi-los em cativeiro, o que requer muito cuidado e atenção. A levinagem de pirarucu não é tarefa muito fácil. Os cuidados é com remédio na hora certa, tem os remédios específicos, né? Troca de água, qualidade de água, oxigenação no início. E sem esses detalhes, a mortalidade é certa. A cerca de 3.000 quilômetros do seu habitat natural Amazônia, o clima frio da região acaba sendo um grande problema. A temperatura no inverno aqui na região norte do Espírito Santo tem noites aí de 16, 17 graus. Então essa temperatura no início foi um fator que atrapalhou um pouco. Mas, de acordo, os pirarucus foram formando os casais aqui, reproduzindo na região, aqui, que é a região sudeste do Brasil, já notamos que ele melhorou essa parte de passar esse inverno com mais facilidade, né? Que são de região quente. Então, os pirarucus que nascem na região sudeste hoje, eles têm uma genética mais aclimatada ao frio. O processo de reprodução exige a formação de casais, o que não é um processo tão simples. Formação de casal de pirarucu em cativeiro é outra tarefa difícil, né? Porque no habitat natural deles eles têm muito espaço,
eles escolhem o lugar que eles vão fazer o ninho e acasalar. No cativeiro eu tive que descobrir qual seria o processo melhor para ajudar eles a formar esses casais, que tamanho do tanque, fundura, o espaçamento desse tanque, qualidade dessa água. Então essas dificuldades no início me atrapalhou, que eu tive que descobrir isso sozinho. Após o casal fazer a reprodução no tanque, é preciso 15 dias para que seja feita a transição dos alevinos para as caixas de treinamento alimentar. A fêmea desova junto com o macho, né? E esse processo dura 9 dias para o macho subir com os filhotes, né? Que a fêmea é que choca e o macho que tem a obrigação de cuidar dos filhotes. Nesses dias ele fica muito preto para camuflar os filhotes, né? Os filhotes formam aquela bola e fica nadando. Aonde que o pai vai, segue eles. Aí eu espero dar 15 dias, né? Que eles estão aí entre 3 a 5 centímetros, né? Aí eu pego a pulsa, que é fora do tanque, né? Eu com barco ou com bote, a gente entra para fazer a coleta desses filhotes e trazer para cá. Dependendo do tamanho do casal e da agressividade dele, não é bom entrar no tanque, que ele pode querer machucar a pessoa, né? Você imagina um peixe de 150 quilos correndo atrás de uma pessoa. Então o processo é esse, 15 dias lá eu trago para a caixa para fazer o treinamento alimentar. O pai era produtor rural, a mãe professora. Júnior, há 15 anos, comprou a primeira remessa de juvenis da espécie. Hoje, ele já reproduz 25 mil alevinos por ano e já atende a vários estados do Brasil, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão e Tocantins. Graças a Deus, o trabalho honesto que a gente está fazendo aqui na cidade de São Mateus está sendo referência não só aqui no Espírito Santo, fora também, né? Que a gente trabalhando com honestidade, a gente vai adquirindo clientes, parcerias, né? E isso é importante para o projeto. Questionado sobre a escolha em que fez ao decidir trabalhar com a reprodução de alevinos, o piscicultor tem a resposta. Hoje é 100% de certeza que tomei a decisão certa. Lá no início não, né? Porque ninguém na época não tinha muitas informações sobre a espécie. Então hoje eu já sei que eu aprendi a fazer dar certo, né? Agora no início foi mais uma aposta, que chegou momentos que eu fiquei triste porque que estava morrendo, no início eu perdi muito filhote. Então para mim chegar no nível que eu estou hoje, eu tenho certeza absoluta que eu tomei a decisão certa. Pioneiro na atividade aqui na região, Júnior se tornou referência no cenário da piscicultura capixaba. Durante o patrulhamento tático na noite de ontem, foi apreendido drogas, dinheiro, uma balança de precisão, aparelhos de celular e um cordão de ouro em uma casa localizada na rua 23, lá do sul, no balneário de Guriri. 2 homens, um de 26 e o outro de 27 anos, foram presos em flagrante. Ambos possuíam mandado de prisão em aberto. Esses foram os destaques de hoje. Vamos agora ao município de Aracruz. Hoje estamos em Guaraná, distrito de Aracruz. Vamos conhecer o artesão Saturnino de Almeida, mais conhecido como Nino Violeiro. A batida do martelo, aos poucos, vai dando vida ao pedaço de madeira. Com paciência, os detalhes ganham forma. O difícil do talhamento é riscar. Depois de riscado, aí vem a sequência para ela é madeira. Madeira, se não souber talhar, aí tem madeira que ela tem nó, ela tem volta, aí tudo se complica. Ele aproveita restos de madeira, palitos e espelhos recolhidos no lixo e transforma em maquetes. Desde criança, ele se dedica à arte de esculpir madeira. Para ele, o artesanato é um dom. O artesão, isso vem por dom. Graças a Deus, veio para mim, eu abracei de coração. Tanto faz como na parte do artesanato, como na viola. É uma coisa que a gente faz e eu fico feliz. E sempre trabalhei com isso, desde criança, no artesanato, parte de viola. No seu ateliê, ele cria de tudo um pouco. Entalhes, esculturas, maquetes. Essa plataforma de extração de petróleo impressiona pela riqueza de detalhes. Até o local do helicóptero pousar, ele fez questão de colocar. A peça ganha movimentos.
Ele mostra com orgulho a réplica do santuário de Nossa Senhora Aparecida. Às vezes, muitas que saem nem dou conta de fazer e pôr no lugar, mas se ela sair hoje, amanhã já começo a fazer ela de novo. Que é uma peça cheia de detalhe, isso dá muita vida no artesanato. Entre as obras de Nino, podemos destacar este castelo. Ele demorou cerca de 3 meses para ficar pronto. Somente aqui foram utilizados 9.000 palitos de churrasquinho, 5.000 palitos de fósforo e 2.000 palitos de picolés. Esta obra pesa em média 200 quilos. O sucesso do seu Nino pode ser visto por todos os cantos da casa dele. Para ele, felicidade é fazer as coisas com amor. E é assim, fazendo o que ele mais gosta, que ele sustenta a família. Aqui eu faço de tudo, restauro o santo. Chegou aqui e sai novo. E é uma rendinha que entra, não é ruim, né? Com certeza. Ajuda na despesa, ajuda tudo, com certeza. Com certeza. E contribui naquilo que eu gosto de fazer. Olá, boa noite a você que assiste o Link Espírito Santo. Uma mulher morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas em um acidente entre um caminhão e um carro de passeio ontem à tarde na S482 em Alegre. O acidente foi por volta das 2 da tarde em um local conhecido como Curva do Boi, próximo ao distrito de Celina. Com a batida, o carro foi parar no acostamento com a frente completamente destruída. Foi preciso realizar limpeza na pista por causa de vazamento de óleo. Chovia na hora do acidente. Matilde Batista Lamin Oliveira, de 60 anos, morreu a caminho do hospital. O filho dela, de 32, e uma outra mulher que não tiveram seus nomes divulgados, continuam internados. Bem, os últimos dias de sol forte e calor intenso prejudicaram os produtores rurais aqui na região. E mesmo com as chuvas que chegaram no começo de fevereiro, tem produtor ainda amargando prejuízos, hein? Córrego do Brás, propriedade do seu Paulo Freitas. São cerca de 18 hectares, entre plantações e pastagens. Ele é produtor de leite desde 1990, quando recebeu as terras de herança da família. E é aqui que ele produz alimentação para o gado. Ele nos leva para conhecer a plantação de milho. Ele plantou 40 quilos de sementes para fazer silo. Mas o sol que castigou o milharal por mais de 30 dias trouxe prejuízos. Desanima, mas a gente já está aqui na terra, né? Não vamos correr dela. É um teste de sobrevivência, né? Dos 40 quilos de sementes de milho transgênico, ele esperava colher cerca de 40 toneladas para a fabricação de silo. Mas o milharal não vai render nem a metade. O sol, né? 30 dias de sol, 35 dias de sol. O milho é uma planta sensível ao calor. Por causa do sol forte, as espigas que estavam começando a pendoar não se desenvolveram. O sol enfraquece a estrutura da planta, o caule não aguenta o peso e acaba quebrando. Aí a gente olha e até parece que a roça de milho já foi colhida. É de dar dó. Uma das dificuldades que o seu Paulo teve aqui na lavoura de milho dele é a seguinte. Olha só para vocês terem uma ideia. Aqui, onde vocês estão vendo essa parte um pouco mais verde, era onde passava um córrego. Mas depois do sol forte, o calor intenso de cerca de 30 dias aqui na nossa região, o córrego acabou secando. A nossa região passou uns 4 a 5 anos de seca, né? E 2018 deu uma melhorada, né? Mas a terra não recuperou, as nascentes não recuperaram, os pastos não recuperaram. Mas a gente arriscou plantando e veio os 30 dias de sol e passamos esse aperto aí. Quando o seu Paulo viu que o sol não daria trégua, ele correu para salvar a plantação através de irrigação, mas não adiantou. Quando eu vi que passou de 20 dias de sol, nós fizemos um financiamento, né, de irrigação. Ainda andamos jogando uns 10 dias seguidos à noite. A chuva veio, mas com a terra muito seca, o pasto demora para se refazer. Para poder alimentar o gado com economia, ele começou a utilizar o sistema de pastagem rotacionada. Antes, ele produzia 60 litros de leite por dia. Hoje a produção caiu para 40 litros. Situação que já fez seu Paulo pensar em desistir. A gente às vezes pensa até em parar, né? Porque as forças vão acabando, né? E parece que a força da terra também vai acabando. Mas fazer o quê? Se o que eu gosto, o que eu sei é isso.
Mesmo com grandes dificuldades, seu Paulo é um homem de pensamento positivo e com toda a sabedoria ele nos dá a dica que no campo a persistência é o melhor remédio. É difícil enfrentar, mas eu diria que a gente não deve desanimar, porque a gente faz o que gosta, né? E toda atividade, toda profissão tem um momento baixo e um momento alto, então podemos desanimar, não podemos desistir, não. Esses foram os destaques aqui do sul do estado e de Cachoeiro de Itapemirim. Nós voltamos à Vitória. O Link Espírito Santo de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Te espero. Record News, informação para você crescer.